Então, assim, quando eu falo desse panorama, desse cenário, né, atual da infância, eu aponto aqui 7 sabotadores da infância, né? E eu gosto muito dessa frase, que é de um filósofo alemão, que ele fala: não expulse o homem cedo demais da cabana onde decorre sua infância. E nós vamos ver esses 7 sabotadores e perceber que o que nós temos feito é exatamente isso. Nós estamos expulsando cedo demais as crianças dessa etapa, desse começo, né, desse chão estruturante da vida do ser humano, que é a primeira infância. Né? Então, assim, um dos primeiros sabotadores é o trabalho infantil, que ainda é realidade, né, para milhões de crianças e adolescentes, né, no Brasil. Então, aqui, segundo os dados do IBGE, nós temos 1.800.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos que trabalham ainda. Isso foi um levantamento de 2016. Então, naquele ano, esse é o número ainda de crianças que trabalham, né? Então, assim, não tem coisa mais agressiva e mais contra tudo o que a gente pensa sobre a infância do que o trabalho infantil, né? Que deve ser erradicado e há uma luta muito grande para isso, né? Pulei aqui. O segundo sabotador aqui que eu coloco é o letramento precoce, né? A escolarização precoce. Então, hoje, crianças, a educação infantil, onde a gente concebe, né, como o território do brincar, ela nunca teve tão parecida com o ensino, por exemplo, com o Fundamental 1, né, porque a gente vê ainda aquelas salas de aula com as mesinhas, as crianças, né, muitas vezes tendo que sentar e já escrever. Então, cada vez mais a gente está elevando as crianças para o letramento, né, para a alfabetização, ler e escrever mais cedo. E as consequências para isso, né? Outro dia eu vi um slide, até procurei para poder colocar aqui na apresentação, de uma mão da criança e de uma mão, assim, de uma criança mais amadurecida, já um adolescente, e é uma radiografia, né? Então, quanto a mão da criança, ela ainda também passa por um amadurecimento, formação de ossos, e o quanto a gente exige precocemente até da própria mão da criança, né, enforçar, né, esse letramento mais cedo. O terceiro sabotador, o uso precoce e excessivo das telas, né, que isso tem se acentuado cada vez mais, né? E as orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria é que até 2 anos de idade é 0 de telas, né, para as crianças. E a partir de 2 a 5, 1 hora por dia, mais ainda com a mediação de um adulto, né, de um adulto cuidador responsável pela criança, né? E aí a gente vê as crianças, então, por meio das telas, da televisão, smartphones, celulares, tablets, tendo acesso a conteúdos inadequados, né, sendo expostas à publicidade infantil. Então, assim, chamar a atenção, né? Quem é o responsável por apresentar o mundo às crianças, né? Que mundo nós temos apresentado às crianças, uma vez que a gente vê ainda que as crianças têm acesso sem mediação, né? A tantos conteúdos, né? Então, é um alerta aqui para a gente refletir sobre isso, né? O consumismo infantil, né, que também é o que eu falei. Então, assim, à medida que as crianças estão expostas, né, a esses conteúdos todos da mídia, elas estão expostas à publicidade, né, infantil, dirigidas a elas, aonde o que a gente vê é que
a publicidade, ela valoriza, né, o ter em detrimento do ser, né, e é tudo o que a gente na educação prioriza e quer passar, né, a importância do ser, né, as virtudes, e a publicidade faz esse trabalho contra tudo isso que a gente quer construir, né. O quinto sabotador, as agendas lotadas, então, por N questões, né, de cada vez mais as famílias serem obrigadas a estar trabalhando, pai, mãe, saem, então não tem outra alternativa a não ser ir para a escolas de período integral, ou se não escolas de período integral, aquela maratona depois, né, de balé, judô, natação. Então as crianças, com isso a gente reduziu o tempo livre de brincar das crianças, a gente reduziu aquele ócio criativo, né, aquele dote farniente, né, que é onde exatamente acontece e aflora a criatividade, né? Então a gente precisa de espaços vazios na agenda das crianças, no dia a dia, para que elas possam, para vir, né, o novo, para aflorar a criatividade, né? O afastamento da natureza, né? Então a gente tem a gente felizmente tem um movimento grande acontecendo, né, de um retorno à natureza. O Instituto Alana é um batalhador dessa bandeira, né? E tem feito um trabalho lindo. Tem aquele jornalista americano, Richard Louv, que é um militante, né, da reconexão da criança, da infância à natureza, e ele cunhou aquele termo, né, o transtorno de déficit de natureza, né, que é exatamente, a gente foi se organizando em termos de sociedade, e a urbanização que foi crescendo, né, com ela a violência urbana, a gente foi cada vez mais se confinando e confinando a infância a ambientes fechados, com a ideia de proteger, né, claro, mas o que tudo isso causou, né, para a vida da criança, né? Então, a gente tem, segundo pesquisas, 90% do tempo das crianças, elas passam em ambientes fechados, né? E qual a consequência de tudo isso para a vidinha delas, né? E aqui, o sétimo sabotador, a medicalização infantil. Então, a gente pega todos esses 6 primeiros sabotadores, né? Coloca tudo num pacote de fatores de opressão à criança, e depois de tudo isso, junto e combinado, a gente começa a diagnosticar essa criança com déficit de atenção, com transtorno disso, transtorno daquilo, né? E até mesmo características que eram naturais de certas individualidades, como timidez, tudo passa a ser, passa por essa patologização da sociedade e da vida, né? O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Ritalina, né, que é o remédio, a medicação usada para o TDAH, né? Então é um massacre, é um verdadeiro massacre à infância, né? E aí, para fazer um contraponto, né, a esses sabotadores e a todos esses fatores que eu enumerei aqui, eu quero trazer para vocês o que potencializa a criança, né, por meio de um texto poético de que é feita a infância, né? Então, eu vou começar aqui, vou fazer essa leitura para vocês, tá? De que é feita a infância? De peito de mãe, de colo de pai, de abraço de tia e brincadeiras de tio, de sorriso e carinhos,
de amigos, vizinhos, de histórias e comidinhas de avós, de manhãs ensolaradas no parque, no tanque de areia, de sombra embaixo de árvores, de caminho de formigas, borboletas e joaninhas em folhas, de flores e canto de passarinhos, de bolinhos e pingos de chuva, até temporal em tarde de verão na varanda, de pés descalços na grama, na lama, na areia, de castelos na praia e banho de mar. De que é feita a infância? De banho quentinho, de oração ao pé da cama, de contos de fadas, canção de ninar, de beijo de boa noite. Quintal com um pouco de terra, de balanço, bolhas de sabão, de sorvete, bola, bicicleta e pequenas travessuras, de cabana no meio da sala, embaixo da mesa, de pular corda, amarelinha, esconde-esconde, pega-pega, corre cutia, batata quente. De que é feita a infância? De rituais de celebração, aniversário, São João, Natal, de irmãos, primos e amigos, de sonhos, imaginação e descobertas. A infância é feita de calor, amor, presença, brincadeiras, histórias, canções, natureza, encantamento, fantasia, experimentos, hipóteses e muitas perguntas. E aí fica a minha pergunta, né? Por que nós nos distanciamos desses saberes todos, né, que aparece aqui no decorrer desse texto? Tá? E aí, dando sequência, eu quero iniciar falando sobre os benefícios desse contato, né, com a natureza e do brincar da criança na natureza. Tá? Então, esses benefícios, eles passam por vários aspectos, né? Pelo aspecto cognitivo da criança, o físico, o emocional. Eu vou começar aqui falando sobre o desenvolvimento físico, os benefícios para o desenvolvimento físico da criança, né? Com esse contato, com esse brincar na natureza. Então, ele desenvolve a destreza corporal, o domínio espacial, ele fortalece a musculatura, né? A criança gasta energia, né? Ela adquire a coordenação motora grossa, e que aí que eu falo, quando a gente introduz, né, o letramento precocemente na vida da criança, a gente está exigindo dela uma coordenação motora fina, sendo que essa etapa da vida a gente tem que desenvolver a coordenação motora, ela tem que ter o domínio do corpo dela. Isso vai trazer para ela autoconfiança. E depois, à medida que a criança vai tendo esse domínio do corpo inteiro, né, vai passando para essa coordenação motora mais fina, mais delicada, né, que é das mãos. Então, assim, o ciclo da primeira infância, ele é um ciclo do movimento, é a criança em atividade, né? Os verbos de ação da primeira infância são esses: correr, pular, rolar, escorregar, girar, subir, descer, escalar, trepar, e não sentar, assistir, né? Escrever, ler, ainda não, né? E tudo isso, né, Ana Lúcia, e tudo isso dentro do tempo dele, né, para ele se autoconhecer também. Sim, sim, exatamente. A criança precisa, né, desse tempo, desse autoconhecimento e é conhecimento de tudo, é conhecimento do corpo dela, né, é um conhecimento de mundo, é um conhecimento do outro, que acontece nessa linguagem da criança, que é o brincar. O brincar é uma linguagem, e é a maneira da criança conhecer o mundo, fazer a leitura de mundo dela. Tá? E aí, em termos do desenvolvimento cognitivo, né, o brincar em contato com a natureza, ele traz isso, gente, tem mais de 100 estudos que comprovam já todos esses benefícios, né, em todos esses âmbitos do contato e do brincar da criança na natureza. Tá? Então, em termos cognitivos, aumenta a capacidade de concentração da criança, de concentração e foco, traz melhoria da aprendizagem,
traz um enriquecimento do repertório da criança, tá? Estimula a imaginação, né? Em termos de desenvolvimento emocional, o brincar em contato com a natureza, em contato com a natureza, a criança supera desafios, né? Ele colabora para a autonomia da criança, desenvolve resiliência e autoconfiança, alivia a ansiedade e estresse. E assim, eu esqueci de falar desde o começo, né, que todas as imagens que estão ilustrando, né, essa apresentação, são imagens captadas do projeto Play Outside, Alegria de Brincar na Natureza, né? Esse projeto, ele consiste no quê? São encontros, né, de famílias em parques públicos aqui da cidade de São Paulo, né? Que nós organizamos, e então assim as famílias levam as crianças, né, para uma experiência, e onde a gente estimula o brincar livre e a observação das crianças, a observação da natureza, né? E uma dos impactos, o que mais me impacta, né, nesses encontros, é exatamente aqui onde eu coloco que esse brincar na natureza, ele desperta a sensação de liberdade, de encantamento e de pertencimento. Então, se vocês olharem aqui essa foto desse menino aqui, dessa criança, ela está sozinha, num raio, assim, acho que de muitos metros, não vou saber agora precisar quantos metros, mas assim, não tem um adulto perto dela, porque hoje o que acontece é que as crianças estão cercadas, né, de adultos, com essa nossa preocupação da proteção da criança, né? Então, assim, essas vivências na natureza propiciam para a criança uma vivência como essa, onde ela vai ter essa sensação de liberdade. Então, ela está, assim, aqui também, olha, isolada, ela fazendo exploração aqui, numa parte do parque, e não tem perto dela, pelo menos num raio de muitos metros, nenhum adulto cercando. Ela está tendo a liberdade de fazer investigações e de explorar, de ter uma conexão com ela mesma, com a natureza, né, sem esse cerceamento, esse comando adulto, né? E isso, gente, é muito importante para o amadurecimento da criança, né? E aqui em termos... Agora, Ana, eu queria comentar a importância, né, de as cidades, os bairros, oferecerem praças que tenham a oportunidade de todas as crianças pegarem em plantas, em folhas secas, em galho, né? Para que elas possam ter esse contato. Não precisa necessariamente você ir a alguma coisa muito sofisticada ou organizada, né? Porque a criança, ela mesma, ela cria esse ambiente de descontração e ela se sente mais confiante, cada vez mais confiante em andar por esses espaços que são, que tem diferença de níveis, né, de terra, que tem pedra, que tem pedrinha, que tem asfalto. Como é importante ela, inclusive, dominar essa questão corporal também, né? A natureza, ela tem uma riqueza, né, de estímulos sensoriais naturais, né, que é essa coisa do próprio terreno onde a criança pisa, né, os desníveis, né, que naturalmente estimulam, né, e que vão amadurecer toda essa, o que eu falei, essa musculatura da criança, né, e proporcionar coordenação motora, desenvolver o equilíbrio, o domínio espacial, né. E aqui, em termos do desenvolvimento social, né, o contato com a natureza, o brincar, né, na natureza, ele propicia essa convivência e essa maior interação social, né? Então, assim, quando a gente vê que quando a criança, por exemplo, ela entra num parque,
ela é como um imã, né? As crianças vão se atraindo. Logo uma criança chega perto de outra criança, né? Então, e existe uma troca. E elas vão interagindo, né? E isso fortalece os vínculos afetivos, estimula a cooperação, as crianças ficam menos agressivas, mais cooperativas, né? Gera menos conflitos estarem nesses ambientes naturais, em espaços verdes, né? E outra questão que eu quero colocar aqui, que é muito importante, é que esse nosso estilo de vida atual, ele nos afastou, criou uma ruptura com processos de vida. Né? Então, hoje, tudo chega muito pronto para nós e para as crianças que estão conhecendo o mundo, né? A gente não sabe, isso impacta muito, porque a visão, a cosmovisão que ela está absorvendo, ela está toda em cima de um mundo artificial, né? A cosmovisão de um mundo natural, ela tá muito empobrecida por falta desse contato. Então, assim, tudo hoje chega pronto para a criança. Ela não sabe mais de onde vêm as coisas. E se a gente for pensar, isso está em todos os âmbitos da vida. Então, quando a gente fala da alimentação, né, hoje tem tudo, as crianças vão só tirando as coisas das embalagens, né? Hoje até uma mexerica compra-se no supermercado, né, sem casca. Então, isso é de uma pobreza sensorial para a vida da criança, né? Então, a gente entregou a alimentação com todos aqueles processos, né, para a indústria alimentícia, que nos entrega tudo ali pronto, é só tirar das caixinhas e das embalagens, né? As roupas que nós usamos, que hoje não existe mais costureira, alfaiate, né? A criança, a ideia que ela tem de roupa é lá no shopping, a vitrine, e vai apontando, experimentando no provador, eu quero aquilo. Então, ela não tem mais aquela vivência, aquela ideia de que é um tecido, né, que se corta e se costura, né? Então, vem tudo pronto da indústria têxtil, da indústria da moda, né? Os medicamentos, a mesma coisa, né? Aquela sabedoria dos antigos, dos avós, ela está cada dia mais distante e morrendo, né? Porque a indústria farmacêutica também entrou, né? E falou, ok, medicação, remédio, tá aqui, né? Tá tudo nas caixinhas, vai na farmácia e compra, né? Então, aqueles chazinhos, né? Aquelas coisas que a gente tinha lá, que pegava ali no próprio quintal, cada dia mais isso a gente vê menos, né? E deixei aqui para falar da indústria do entretenimento, né, o quanto isso também entrou na vida da criança, e o lazer e a diversão, né, que tomou conta, né, as telas tomaram conta, são os videogames, a televisão, né, e todos os tablets da vida, né, que invadiram a vida da criança, e que esse lazer também hoje, e esse lúdico, esse brincar, também está embalado e vem pronto. Né? Então, assim, onde a criança vivencia processos na vida dela? Né? Aonde ela vê a feitura das coisas, né? Então, assim, eu proponho uma reflexão, né? E um estímulo aqui para a gente colocar as crianças dentro das cozinhas, né, para elas participarem da feitura, né, de uma refeição, para elas olharem os alimentos in natura, o cortar, sabe, o lavar, o descascar, isso é muito importante. A cozinha é um universo, né, de sensorialidade, cheiros, né, sabores, cores. As crianças precisam dessa vivência, né?
aquela coisa de pegar a refeição e pôr no micro-ondas, a gente está matando uma riqueza de experiências sensoriais para a criança, né? Então, assim, a vivência de processos está na cozinha, está numa horta, está na jardinagem, né? O cuidar de uma plantinha ali dentro de casa mesmo, ou no jardim, né? E, principalmente, no brincar, né? Que a gente precisa resgatar o brincar. A hora que a gente dá para a criança um brinquedo pronto na mão dela, algumas etapas desse brincar a gente já eliminou, né? E aí eu quero colocar aqui o que eu falo que é o ciclo do brincar, o brincar em 4 tempos. Então, o brincar, ele também tem um ciclo e ele também segue etapas, né? Então, por exemplo, a criança, ela tem uma ideia. Então, é o tempo do pensar. Então, veio aquele desejo de brincar de casinha, né? Então, tem o tempo da ideia, tem o tempo de elaborar. A brincadeira, então, para brincar de casinha, eu vou precisar do quê? Eu preciso de um lençol, eu preciso de alguma coisa para sustentar uma cabana, né, da casinha, e aí ela vai elaborar, né, os materiais que ela vai precisar, e aí ela vai ter o tempo da execução para montar essa cabana, que vai ser a casinha, e aí o que vai ter dentro, né? Então, ela vai começar tem o tempo da execução. E, por último, né, o tempo do desfrutar, né, do brincar, né, em si. E aí, Rubem Alves, né, que eu sou apaixonada por ele, enquanto educador, ele é sensacional, e nos sensibiliza, né, para um novo olhar para a educação, e ele fala num livro bibliográfico que o que ele mais curtia, né, era esse processo do elaborar a brincadeira. Menos do que a própria brincadeira, ele curtia o fazer o brinquedo, né? Então, assim, quanto tempo é preciso para a gente respeitar todos esses tempos, né, da criança, dessas etapas do brincar, né? E eu chamo, né, para essa questão de olhar para a natureza como olhar para o potencial lúdico da natureza e para a materialidade, né, desse brincar com os elementos naturais, né? Então, assim, o que é esse lúdico da natureza? Por exemplo, essa criança tem um tronco caído no meio do parque, né? E esse tronco é o brinquedo da criança, né? E ali ela vai subir, vai descer, vai caminhar, né, de uma extremidade à outra, se equilibrando. Para ela isso é um desafio, né? E para ela isso é conquistar, né? Dependendo da idade da criança, andar de uma extremidade à outra em cima desse tronco é uma vitória, é uma conquista, vai trazer autoconfiança. Então, assim, a própria natureza, né, oferece esses brinquedos, né? E esses já é um brinquedo naturalmente, né? E os elementos naturais, né? Que numa caminhada por um parque, né? Por uma praça, as crianças vão encontrar, né? Os gravetos, as folhas, as flores, pedras, sementes. Tudo isso pode se transformar em brinquedos e brincadeiras, né, na mão das crianças, né? Ana, uma coisa importante que você faz é o sentido de que o brincar na natureza, na verdade, desmistifica um pouquinho a concepção que, para a criança brincar, nós precisamos ter mesmo um espaço já organizado, com disponibilidade de objetos, porque, como você está trazendo, a gente pode afirmar que o brincar, ele acontece muito movido pelo desejo da criança, inclusive, né? Não necessariamente por algo que você organizou para ele brincar. Isso que é importante também, esse protagonismo da criança. Essencial, né?
a criança, ela necessita, né, dessa vivência de ser protagonista, de ser a autora da brincadeira, né? Isso é muito importante para a criança, essa vivência, né, para ela. Né? E aqui um olhar um pouquinho, né, para as características dos elementos naturais, né, que é a diversidade, né? Então, assim, um graveto, por exemplo, uma folha, vai ter uma riqueza de tamanhos, né, de formatos, de cores, né, de texturas, né? Então, as características dos elementos naturais, como a diversidade, né, a simplicidade, porque são materiais que as crianças tropeçam, né, num parque, eles são acessíveis a custo zero, né, e encantam as crianças, né. A plasticidade desses materiais, né, então, assim, um graveto, ele se transforma em várias coisas nas mãos das crianças, né? A criança pega um graveto aqui, recolhe uma folha ali, né? Perfura a folha com a ponta do graveto, e ali, daqui a pouco, esse graveto já se transforma em outra coisa, essa folha também já pode ser picada pelas crianças e se transformar numa comidinha, né? Junto com flores também, né? E a outra característica, a longevidade, né? Porque são brinquedos que, exatamente por essa característica, né, de ter essa plasticidade, ele fica na mão da criança por mais tempo, a criança se concentra, não perde o interesse por esse brinquedo, esse material, facilmente, né? Então, aqui, quando eu falo, né, dos brinquedos da Terra, né, é essa riqueza, né, da sensorialidade, porque tem diversas formas, tamanhos, peso, temperatura, textura, cores, né, aromas, produz diferentes sons, né? O que eu já falei, são materiais acessíveis a custo zero, sem uma funcionalidade específica, né, com a capacidade de prender a criança por um longo período, né, de tempo. E o que você traz, Ana, deixa eu só chamar a atenção, porque nós temos muitos professores de centros de educação infantil e que muita realidade aqui urbana, e talvez nós não podemos afirmar que ocorra em todo o Brasil, mas normalmente as escolas que trabalham com a infância, elas têm pouco espaço natural dentro das instituições. Quando tem um quintal ou uma área maior, normalmente encontramos essa área mais cimentada, mais lisa, mais, enfim, para colocar objetos já comprados, muitas vezes de plástico. Mas você traz a indicação, e eu acho que é importante ressaltar isso, que se você não tem uma praça perto do seu seio, perto de casa, enfim, ou se você não tem no seu seio um espaço que pode trazer um mini bosque, alguma coisa assim, para que a criança tenha a oportunidade de brincar com a natureza, as professoras podem levar brinquedos naturais ou materiais que representem esses elementos naturais para dentro do espaço também, né? Eu acho que, porque muitas vezes acontece isso, você não tem como levar a criança para ficar mais próximo da natureza. Então, é possível trazer a natureza também para a escola? Sim, exatamente, né? A gente tem esses dois movimentos, né? Levar a criança para a natureza e a natureza até a criança, né? Então, tudo isso a gente tem questionado muito, né? E até a pandemia veio também ainda trazer esse questionamento maior, né? Porque as escolas hoje, né, a reabertura das escolas passam por esse questionamento, né, de ter aquelas salas, né, das crianças entre quatro paredes, e o quão bom seria, né, se tivéssemos, então, em cada escola, um espaço, né, natureza,
para voltarmos até mais cedo, né, com as aulas presenciais, por ter um espaço onde pudéssemos, então, fazer a sala de aula do lado de fora, né? Então, são questões que a gente tem debatido, né, mais fortemente, né, e sim, são dois movimentos, né, de levar a criança à natureza e de levar a natureza até a criança, né. Então, se não temos esse espaço na escola, se não temos esse espaço, porque podemos também pensar, né, numa praça perto de uma escola, num parque perto de uma escola, que a gente possa, de tempos em tempos, levar a turma, né, para esse lugar, fazer parcerias. Eu vou comentar aqui uma experiência de uma professora lá de Novo Hamburgo, que conta essa vivência dela num livro que é o Desemparedamento da Infância, que inclusive é disponível online, é uma publicação do Instituto Alana, né? Ela conta a experiência de que fez parceria, porque a escola não tinha um espaço, né, de natureza, um espaço aberto, fez uma parceria com a igreja, com o jardim, com a parte externa, né, aberta da igreja que era ao lado da escola, né, onde as crianças então passaram a frequentar esse espaço, né. Então a gente precisa pensar hoje nisso, né, em parcerias que torne, né, possível a gente levar as crianças também para a natureza, no caso de escolas que não tenham espaços, né, verde, tá? E aqui dando continuidade, né, tem aqui eu citei já o Richard Louv, né, que é autor daquele livro A Última Criança da Natureza, que eu super recomendo, né. Ele fala que nós estamos criando as crianças em ambientes na escola e em casa, nos quais elas estão usando apenas 2 sentidos, a visão e a audição, né. Então, assim, a gente sabe hoje que os sentidos passam até dos 5, né, que são os tradicionais, e a gente está reduzindo isso em 2 sentidos, né, na vida da criança, que é a visão e a audição, né, com esse excesso de telas e tudo mais, né, e os outros sentidos, né. O Rudolf Steiner fala dos 12 sentidos e que, às vezes, muitos temem levar a criança para o lado de fora, digamos assim, né? Porque vai ter o vento, porque vai ter, enfim, um calor ou até mesmo um respingo de uma garoa, mas a criança precisa sentir isso. Exatamente. Ela precisa perceber a temperatura, que é um sentido importante. Exatamente. Né? Isso, com certeza, com certeza. A antroposofia, né, Rudolf Steiner, na pedagogia Waldorf fala dos 12 sentidos, né? E há quem fale que há muito mais do que esses 12, né? A Rita Mendonça, né, que é outra estudiosa aí do contato com a natureza, ela, agora eu não vou me lembrar, mas ela cita um estudioso que fala em 53 sentidos. Né? Meu Deus, essa eu não sabia. Vou ler. Depois até posso passar a referência, tá? E aqui eu selecionei um pouco algumas imagens, né, que dos encontros do Play Outside, né, então onde as crianças, por exemplo, desenham com os elementos naturais, a gente faz uma caminhada com elas, onde elas vão recolhendo em cestinhas os elementos que vão chamando a atenção de cada uma, depois a gente para um tempo para olhar para todos esses elementos e cada uma resolve fazer alguma coisa, né, então, por exemplo, aqui tem esse desenho lindo, né, de uma criança, de uma menina, que acho que ela tem uns 6 anos de idade, foi um dos últimos encontros que a gente fez do Play Outside. Ela desenhou então a face, né, um rosto com folhas e flores, né? Aqui já tem uma construção com os elementos, já num outro encontro, né? E aqui também uma outra construção de crianças, né, com os elementos que foram recolhidos, né? E aqui eu estou fazendo uma provocação, né, de que ao nosso redor tem muita natureza e que tudo a gente pode olhar por esse lado lúdico e transformar em brinquedos. Então, isso aqui é um maracujá, né?
onde foi retirada aquela parte, né, de dentro, a polpa, né, e virou aqui um brinquedo, né, então ali é uma casquinha de pistache, né, e a brincadeira é esconder a casquinha do pistache, embaralhar ali as casquinhas, as polpas do maracujá, a casca do maracujá, e descobrir onde está escondido o pistache, né. E aqui também com o maracujá, que está cortado ao meio, e existe um encaixe, né, perfeito, não é qualquer uma metade com a outra, não tem que achar um encaixe aqui perfeito, né, entre uma metade e outra, né. Aqui brincando com o maracujá de empilhar, formar pilhas, né, grandes, até que despenque tudo, né. E aqui, por fim, é um boneco com as metades do maracujá, né? Então, tudo pode virar brinquedo com os elementos naturais, né? A gente usar a imaginação e a criatividade, né? E aí eu quero passar um pouquinho para falar da Turma da Floresta, porque ela está muito voltada para essa questão do brincar na natureza e do brincar com os elementos naturais, né? Então, brincar com a natureza e na natureza, né? Expõe a criança a uma riqueza, uma diversidade dos elementos naturais, que, por sua vez, vão estimular toda a sensorialidade, né, da criança. A possibilidade, vão criar possibilidades de diferentes brinquedos e brincadeiras, né? As crianças vão poder inventar brinquedos com esses elementos, os seus próprios brinquedos, e tudo isso é um estímulo à imaginação e à criatividade, né? E aí eu quero um pouquinho contar a história da Turma da Floresta, desse começo, né, para vocês, porque ela reflete muito toda essa questão, né, dessa infância nos dias de hoje, e o que a gente pode pensar, né, para reverter esse quadro, né, desse afastamento também da natureza, né. Então, o livro começa falando o seguinte: num tempo em que quase nenhuma criança mais podia brincar na rua, havia uma turminha no bairro conhecida como a Turma da Floresta, que costumava brincar num parque próximo dali. Naquela tarde fria de outono, João saiu sozinho pelas ruas barulhentas da cidade em direção ao Parque do Alto. Apesar da movimentação das pessoas pelas calçadas, o menino não passou despercebido pelo seu Roberto, da banca de jornal, nem por Dona Helena, da padaria da esquina, que, ao vê-lo passar, acenaram com alegria para ele. Esse era um trajeto que o menino costumava fazer nos fins de semana na companhia do pai, que gostava de jogar bola no campinho do parque. Em poucos minutos, João chegou ao seu destino. O vento soprava forte naquela tarde outonal, levantava o pó da terra e arrastava as folhas secas. Os olhos do menino não se encantaram com a dança das folhas, que rolavam e giravam sem se cansar. Sentindo-se convidado e contagiado por aquele bailado, ele começou a correr atrás das folhas dançarinas. Completamente distraído, percorreu um longo caminho mata adentro. Só percebeu que se afastara muito da área central do parque, onde havia combinado de encontrar-se com a Turma da Floresta, quando tropeçou em um graveto. Foi então que, observando ao redor, disse a si mesmo: não conhecia essa parte do parque. Admirado, olhou para o alto, viu que os raios do sol penetravam com dificuldade pelas copas densas das árvores, tornando o local mais sombrio e mais frio. Sozinho, João sentiu uma pontada de medo. Rapidamente alcançou o graveto que atravessara seu caminho, como uma forma de se preparar para enfrentar os barulhos estranhos da mata, que pareciam aumentar cada vez mais. De repente, um ruído mais forte fez com que o menino empunhasse o graveto transformado em espada para se defender de uma criatura horrível que surgiu à sua frente. Aquele estranho ser era muito grande, tinha garras enormes e uma cauda bem comprida. A espada do menino parecia não ser suficiente para derrotar a fera, mas João persistiu corajosamente no combate. Sua espada ágil golpeava, ora pela direita, ora pela esquerda.
Subitamente, o olhar atento do menino foi capaz de perceber quando o animal ergueu a cauda para tentar atingi-lo. Nesse exato momento, num lance fatal, a espada tocou a barriga da fera, transformando-a em uma rã saltitante à procura de um riacho. O graveto espada, agora graveto varinha mágica, fora capaz de eliminar o inimigo de uma só vez. Assim João seguiu com sua varinha, fazendo das folhas e flores vagalumes para iluminar o caminho de volta. Ao encontrar João e vê-lo brincando com a varinha, a turma da floresta saiu na mesma hora em busca de gravetos para fazer parte da brincadeira também. E aí a história transcorre, né, as crianças brincando, e esse graveto vai se transformando em vários brinquedos e brincadeiras diferentes, e fica a pergunta, né, em quantos brinquedos diferentes um simples graveto pode se transformar nas mãos das crianças, né? Essa é a contracapa do livro, e fica aqui, né, brincar, ele implica no deslocamento das coisas, né, como elas nos são apresentadas, né? Então a criança ela tem essa oportunidade, né, com os elementos naturais que tem essa característica de plasticidade, né, dela fazer essas transformações, né, de acordo com a brincadeira, de acordo com aquilo que a brincadeira pede. A natureza, ela tem essa capacidade, né, de permitir que a criança vá transformando, né, em lúdico e em várias coisas de acordo com a sua própria brincadeira, né, e sua imaginação. E é isso, gente. Fica aqui, me despeço agradecendo, né, e fica aqui uma outra ideia, né, de um brinquedo com os gravetos, né, um boneco. Tá, é isso, gente. Então, eu acho que você contribui com essa breve, rápida, né? Eu sei que o seu trabalho é bem mais amplo, mas essa síntese eu acho que demonstrou o cuidado que a gente, enquanto profissionais da educação e principalmente preocupados com a infância, o quanto nós temos que rever muitas vezes como fazer essa aproximação da natureza com a criança e perceber, eu acho que ficou muito claro a importância da presença da natureza para a criança, que ela vai se desenvolver plenamente, como você falou, no físico, emocional, social. Eu acho que, principalmente quando a gente fala do brincar, a gente fala assim, brincar do quê? Eu acho que a natureza traz inúmeros elementos para a criança criar novas brincadeiras, né? Eu me lembro que eu fiz um curso sobre a educação infantil e a natureza, Nature, na Escócia o ano passado, e eu fui visitar uma escola na floresta, né? Interessante, porque as crianças eram livres e construíam e andavam com segurança por todo aquele terreno de desnível e eram tranquilas, usavam galoche, enfim. E depois eu fui visitar uma urbana, né, que tinha alguns elementos naturais nos espaços fechados. E a gente percebe uma mudança, é clara a mudança de comportamento, né? As crianças que andavam livremente por não era uma praça, não era uma floresta, como a gente pode imaginar, chamava floresta, mas não era uma floresta, era um espaço bem grande, com muitas árvores, tinha até um pequeno lago, enfim. E a outra que via a natureza através de materiais que eram levados para o espaço, né? A gente podia perceber, claro, existia brincadeira, pude perceber que eles criavam situações, mas faltava algo mais, né? Aquilo de você sentir que a criança domina o espaço, né? É claro, se a gente não tem esse espaço para oferecer à criança, vamos oferecer os elementos, eu acho que, mas sem a preocupação de organizar, de formatar, deixá-los explorar da melhor maneira possível, né? Não entregando a caixinha de graveto e a caixinha de folhinha, com os quais a gente não pode misturar um com o outro, né?
eu acho que a gente tem que rever exatamente isso. Como oferecer? Talvez alguns professores tenham essa dúvida, né? Como é que eu faço para oferecer? Porque sempre a gente tenta encaixar naquilo que a gente já sabe, ou numa prática que a gente já tem. E eu acho que estudar sobre os benefícios da natureza e do brincar na natureza faz com que a gente também, enquanto adulto, reveja, volte à nossa infância, porque eu acho que todos aqui tiveram a oportunidade de brincar, né? De casinha no quintal, pegando folhinha lá da árvore, né? Vendo, às vezes tinha um chiqueiro que a avó tinha na casa dela, que a gente via. Todos nós dessa época tivemos essa experiência, coisa que, como você no início da nossa conversa de hoje, trouxe uma verdade que as crianças, né, daqueles dos 7 sabotadores, as crianças não têm mais essa oportunidade, mas eu acho que a gente pode criar. Sim, e a gente, todos os professores têm que se libertar um pouquinho desse medo de ousar, um medo de mudar, um medo de trazer realmente essa natureza, né? Que é bonita de se ver, a gente tem que mostrar à criança. E tem uma máxima da sustentabilidade que diz que se você não conhece, você não cuida. Se sim, você não cuida, você não ama. E se você não cuida e não ama, você não preserva, né? exatamente. E eu acho isso fantástico. Como é que a gente vai fazer com que a criança... Como é que a gente vai trabalhar o sentido de preservação da natureza se a É. gente não começa do início, do conhecimento, do Eu vou cuidado? ler, eu tenho essa frase em mãos aí que você falou. É assim, ó. No Ah, final, conservaremos apenas o que amamos. Amaremos apenas o que conhecermos. Conheceremos apenas o que nos houver sido ensinado. Não é ai, isso? que bom que você trouxe. É isso mesmo. Eu não tinha aqui essa frase, mas eu tinha o É, conceito desses verbos que são tão importantes, né? exatamente. E eu levo isso como um lema, muitas vezes, no trabalho que a gente faz, né? Que é uma questão de dar sentido à vida também, né? Eu acho Exatamente. que tem a ver com vida, e que foi bem o título da nossa conversa de hoje, né? O brincar conectado à vida. Eu acho Se, que é interessante. se a natureza não fizer parte, né, da vida da criança, ela não vai estar nessa cosmovisão, né, dela, portanto, ela não vai formar vínculo, né, com isso, com a natureza, né? E o que você falou, assim, eu acho que é a base, né? A gente parte das nossas próprias memórias de infância, né? Então, assim, é realmente voltar para o nosso quintal, esse trabalho, né, de brincar na natureza e com a natureza, né, é parte de nós revisitarmos o nosso quintal, né, as memórias que nós temos da nossa própria infância, resgatar, né, o que a gente tem de preciosidade, né, nessas memórias, e nós, como adultos, não podemos pensar na reconexão das crianças com a natureza se nós não estivermos em contato com a natureza. Então, assim, em primeiro lugar, nós temos que estabelecer uma relação com a natureza, né, para poder, a partir das nossas vivências, experiências, explorações, também poder chamar as crianças para esse território, né? Esse território, ele não pode ser de estranho nosso e a gente querer introduzir, colocar a criança, né? Sem termos familiaridade com ele. Então, em primeiro, nós temos que estabelecer uma relação com a natureza, né? Uma intimidade com a natureza. E a partir desta intimidade, trazer a criança também e também criar essa relação da criança com a natureza, né? Porque senão fica só discurso, né? E o discurso as crianças não absorvem, né? As crianças, elas absorvem aquilo que nós vivemos. Nós vivemos aquilo que nós somos, né? Então, se a natureza não está Com em certeza. nós, né?
se nós não temos esse olhar e essas E Ana, me vivências... conta uma coisa, a sua oficina vai trazer todos esses... A desculpa, falhou um pouquinho, eu não acompanhei. Acho que teve uma falha, eu não consegui escutar o final da sua frase. Eu também não ouvi, falhou. Eu não sei nem... Falhou um pouquinho. Deixa eu te falar, eu queria que você... A sua oficina no nosso primeiro simpósio internacional, que vai acontecer de 20 e 21 de janeiro de 2021, vai abordar exatamente esses elementos que você trouxe para nós, então, de uma forma isso, tão gostosa e tranquila. Aqui, né, eu até falei de várias coisas, né, desse panorama do cenário da infância, né, a oficina, aí já não vai ter, né, isso, a intenção é aprofundar esse olhar, né, nesse potencial lúdico da natureza, né, nas características dos elementos naturais, trazer coisas que possam despertar, né, esse olhar para essa observação para a natureza, para as possibilidades lúdicas, né, que ela oferece. Então, eu sei que é curto, né, o tempo, mas estruturar de uma forma que a gente possa ter, né, de certa forma, uma vivência por meio de mostrar e de vídeos, né, mas que tenha também a questão prática, como eu chego a isso, né? Então, a ideia é um pouco de ter um aprofundamento sobre essa vocação lúdica da natureza e como a gente pode explorar isso com as crianças, né? E excelente. O ideal é que a gente pudesse estar junto, né? Mas como não vai ser presencial, nós vamos fazer do melhor o que a gente puder fazer e dar o nosso melhor. Vai ser excelente essa oficina. Eu aproveito para convidar todos. Aproveito para convidar todos a fazer a inscrição nas oficinas. A oficina da Ana Lúcia vai ser dia 20 de janeiro, das 4 da tarde às 6, das 16 às 18. Estaremos lá presentes e quem quiser saber mais, se inscreva. Eu queria, Ana Lúcia, agradecer muito a sua colaboração, a sua gentileza de estar compartilhando seu trabalho, suas pesquisas, o seu livro. Aliás, o seu livro as pessoas podem encontrar aonde? Então, o livro, ele está lá no site do Educando Tudo Muda, né? Então, é só entrar no educandotudomuda.com.br e lá vai ter a opção de chegar no livro, né, e comprar. E além do livro, né, A Turma da Floresta, Uma Brincadeira Puxa Outra, que é essa história que eu comecei a ler, esse ano eu lancei um filhote, né, dele, que é a mesma capa, só que tem esse círculo, né, que é o livro do educador brincando com a natureza. Então, eu trago muito, né, desses conteúdos todos que a gente falou, aqui nesse livro, né, esse é um livro para o educador. Ele nasceu da história do brincar, do livro A Turma da Floresta. Quando eu lancei, eu passei a ter muita solicitação de educador. Ai, como eu trabalho esse livro? Ai, você tem uma ideia de que eu posso fazer? E eu já vinha fazendo nas apresentações, né, nos lançamentos de livraria, eu fazia uma oficina também lúdica com as famílias, crianças presentes, né? E aí eu juntei tudo isso nesse livro do educador e lancei também, e foi dele que eu tirei a frase que você começou a falar, falei, eu coloquei no livro, tá lá, vou pegar, tá aqui na mão, vou ler. Que ótimo. Então é só entrar lá no educandotudomuda.com.br, o livro tá à venda lá, tá bom? Ótimo. Ótimo. Eu, inclusive, havia recebido aqui umas perguntas para o WhatsApp, que eu estava acompanhando, tanto no chat quanto no WhatsApp. Uma pergunta surgiu exatamente isso, né? Como é que a gente faz para formar professores que valorizem essa aproximação com a natureza? Eu acho que essa dica do livro aí, para os professores, vai ajudar muito, porque eles podem partir de um texto, né, de uma história, e aproximar. Excelente, muito bom. Eu quero, em nome de todos os que estão participando aqui, agradecer muito a sua generosidade em estar conosco, em estar compartilhando também.
e dizer que espero te ver lá no simpósio, espero que todos que estejam aqui também apareçam lá no nosso simpósio. Muito obrigada por tudo, sintam-se abraçados, um excelente fim de semana.